6h57. Uma brincadeira de mau gosto acabou em tragédia ontem. Um aluno foi morto no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Ele e outros colegas brincavam de disparar uma arma, olha a brincadeira, uma arma com uma bala só. O menino acabou atingido. O adolescente chegou a ser carregado pelos outros garotos que participavam do jogo, conhecido como roleta russa, mas não resistiu, morreu. Alanderson Conceição da Silva, de 15 anos, foi baleado no peito na porta do colégio Kleber Pacheco. Abalado, o pai da vítima esteve na delegacia de Portão, em Lauro de Freitas. 2 adolescentes também estiveram no local e prestaram depoimento. O menor, que efetuou o disparo, está foragido. De acordo com a polícia, depois da aula, os 4 adolescentes se encontraram na frente da escola. 3 deles estudam nesse mesmo colégio, Kleber Pacheco. O menor, que estava armado, é de outro colégio. Ouça a versão do pai da vítima. Depois fiquei sabendo que foi um colega dele que tinha chamado ele para poder mostrar uma arma para ele. Meu filho virou que não, você tem arma nenhuma aí na sua cintura, então venha ver. Aí chamou ele mais 3 colegas. Foi lá no fundo do açougue, do Mané, tirou a arma, o menino tirou os projéteis de dentro das balas, deixou só uma, falou, vamos brincar de roleta russa? Rodou o tambor, apontou pro menino aqui e defragou. E ele bateu no coração dele, no peito, atingiu o coração. O outro colega que estava do lado tentou socorrer o menino ainda, só que saiu caminhando, mas adiante ele caiu. E na hora que o senhor recebeu a notícia? Tentei me acalmar, pensei em muitas coisas, mas seja o que Deus quiser agora. Onde é que esse menino arrumou essa arma, né? Sem se identificar, um dos adolescentes que participou dessa brincadeira deu entrevista à nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir o que ele disse. O menino que matou lá chamou meu colega e o outro que ele matou. Aí eu peguei, eu nem fui, aí eu já tava lá atrás, já estavam indo já lá para onde correu o negócio. Aí eu peguei, fui atrás para ver. Aí o menino foi, apontou a arma para mim e eu falei, rapaz, larga de brincadeira de arma. Aí ficou dando uma risada, aí quando pegou e falou assim, bora brincar de roleta russa. Aí eu peguei, rapaz, lá de brincadeira, aí ele pegou, rodou o tambor da arma pro outro colega e ele colocou a bala. Aí... Pois é, não é? Quanta irresponsabilidade, onde é que esses rapazes encontraram essas armas, né? Você que é pai, você que tem arma, porque é da sua profissão, ou pelo motivo que seja, deixe isso guardado, as balas separadas, não facilite, porque você vê, no caso do Rio de Janeiro, um menino de 10 anos que atirou na professora e se matou, e agora essa história desses adolescentes brincando de roleta russa. O resto dessa história você vai conferir no programa de Raimundo Varela a partir das 7h15 da manhã. Nós mostramos aqui no Baianoá um acidente grave com uma van que capotou na Avenida Antônio Carlos Magalhães no fim de semana. A polícia ouviu o motorista do veículo. Os passageiros acusam o condutor de dirigir alcoolizado e em alta velocidade. Um detalhe, o acidente aconteceu a poucos metros do local onde a Transalvador fazia uma blitz da lei seca. Com ferimentos no braço e no rosto, Joel Conceição Alves esteve na delegacia. Ele foi interrogado por mais de 1 hora. Durante esse tempo, o motorista contou que perdeu o controle da direção porque a pista estava molhada e disse que só fugiu do local do acidente por medo de ser linchado. Aglomeração de muita gente que chegou no local, foi com medo de me lixar e eu também tomo um remédio com pressão, fiquei nervoso e invadi do local. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite da última sexta-feira. A van conduzida por Joel capotou na Avenida ACM e foi arrastada no asfalto por quase 50 metros. 13 pessoas estavam no veículo. 11 eram integrantes de um grupo de pagode. Eles acusaram o motorista de estar embriagado e dirigir em alta velocidade. Todo mundo já estava preocupado quando a gente saiu de lá, porque ele já estava mostrando sinais de breguês já. Só o resultado da perícia, que deve sair em 20 dias, pode apontar se o motorista dirigiu ou não em alta velocidade. Por enquanto, a polícia ainda deve ouvir mais 2 testemunhas que estavam na van na noite do acidente. O que pode acontecer com esse motorista? Ele pode ser indiciado nas penas do artigo 303 do Código de Trânsito, quando ele pratica a lesão corporal no volante e também pelo fato dele ter abandonado o local do acidente. 7h01, o advogado de Paulo César Perrone, baleado no dia 19 de julho durante uma saidinha bancária, conversou com a repórter Ana Paula Farias. Ele falou sobre os diversos problemas que o músico está enfrentando. Essa semana o ombro dele foi deslocado.
entendeu? Eu acho que provavelmente o pessoal, na hora de estar dando banho ou mexendo em alguma coisa, conseguiu deslocar o ombro desse rapaz. Ou seja, percebe-se que ele está sendo tratado com muito carinho, né? Porque para deslocar um ombro de um rapaz de 33 anos, forte, né? Ele até forte daquele jeito, é uma coisa que a gente não pode conceber, né? Se deslocar um ombro de um paciente é algo inconcebível, entendeu? E a gente está atento a tudo isso. Ele está hoje com uma imobilização no ombro porque deslocaram o ombro dele. Para quem quiser entender direito mais essa história, ele tem ou não tem a possibilidade de ser agregado a esse plano? Ele tem a possibilidade, a juíza da 21ª já reconheceu isso, o da 11ª entende diferente, mas cabe o recurso de agravo de instrumento ao tribunal, que é o tribunal que vai decidir isso agora. Só que eu preciso dos autos, aí precisa ser devolvido e o cartório da 11ª precisa funcionar. Mas, enquanto isso não se decide, é a vida de Paulo Perrone que está em jogo, né, doutor? É a vida de Paulo Perrone que está em jogo. É a vida dele que está lá, é ele que está lá naquela maca, naquela cama, naquele hospital, com infecção, com o ombro deslocado. E a gente hoje, por mais que a gente diga que Deus está ajudando, vamos lá, eu vou definir assim, Deus está ajudando. Vocês viram as imagens da maca onde ele estava. A assessoria do Hospital das Clínicas disse que o deslocamento do ombro de Paulo Perrone não é resultado de maus tratos. Por ele ter passado muito tempo sem reagir, essa lesão pode ter sido causada desde antes da transferência e pelo fato de ele depender de manuseio para tudo, é comum acontecer esse tipo de ferimento. A assessoria disse também que a cama enferrujada não é um meio de transmissão de infecção hospitalar, que isso só acontece quando há má higienização dos objetos em contato com o paciente. Perrone já foi transferido para outra enfermaria com cama nova, antes mesmo da divulgação das fotos. Paulo César Perrone está reagindo a alguns tipos de estímulos, já abre os olhos, mas o baterista está com o braço direito engessado. E olha, ontem nós mostramos aqui um depoimento frio e assustador de um homem acusado de matar uma garotinha de 4 anos. O lavrador Manuel Batista Santa Rosa, de 40 anos, mora em Nova Brasília, na zona rural do município de Pirá, 202 quilômetros de Salvador. Ele confessou que no último domingo sequestrou e esquartejou essa garotinha de 4 anos. Manuel foi preso na segunda-feira. Ele disse que matou a menininha porque ela fazia muito barulho quando brincava na rua perto da casa dele. Hoje nós convidamos um especialista para tentar explicar esse crime, se é que ele tem explicação. Porque, como eu disse ontem, mais do que ouvir o que esse homem diz, nós queremos tentar entender a barbaridade do que ele fez. É a crueldade, é a frieza com que ele fala, um crime que aconteceu na zona rural de uma cidade do interior que a gente acha que é mais tranquila, não é? Pois parece que não. Eu imagino que vocês aí de casa também querem entender, discutir essa violência que já não tem mais lugar para acontecer. Você que tem filhos, você que lida com crianças, que é professor, que é adolescente, independente da idade, todos nós precisamos refletir sobre isso. Esse é o nosso papel, provocar uma reflexão sobre o que estamos vivendo, e é por isso que convidamos alguém que pode nos ajudar nesse processo, o psicólogo Elídio Almeida. Bom dia, doutor. Pode entrar, por favor. Entra aqui no nosso estúdio, sente-se, por favor. Como vai? Doutor, eu gostaria de convidar o senhor para assistir conosco um trecho desse depoimento do acusado, para a gente poder conversar depois. Ele conversou com o repórter João Calil, do programa Se Liga Bocão. Calil pergunta se o barulho que a criança fazia era motivo suficiente para que ela fosse assassinada. Vamos ouvir. Olha, como eu já falei, minhas esposa sendo sugadas dias após dias. Eu tinha tido ano passado e pedi paz, que eu não queria voltar mais lá e não me deram essa paz. Tiveram tudo para evitar, mas se a gente aqui na terra não respeita o que Deus hoje consagra, quem vamos respeitar? Mas era motivo, a pergunta que eu faço é essa: você tinha motivos para matar uma criança inocente de apenas 4 anos de idade, com requinte de crueldade, arrancando as vísceras dessa criança? Tinha motivos para isso? O que eu falei ontem, torna a repetir. Tem crianças hoje que estão praticando mais coisas do que gente... 4 anos? Mais coisas do que gente adulta. Eu estou vendo e vivenciando isso dias após dias. Mas ela só tinha 4 anos. Mesmo assim, estão sendo treinados e praticando mais do que gente adulta. Se não estão vendo, eu estou vendo. Mas você se acha no direito de tirar a vida de uma criança, de um ser inocente? Sinceramente? É o que eu já falei, né? Se eu fosse respeitado como eu deveria, jamais aconteceria o que aconteceu. E por mais que você olhe nos meus olhos e ache o mais pecador dessa terra,
O que eu quero de você e de todos é o mesmo que Deus quer. O que é que Deus quer? A nossa santificação, né? Nada mais. E você acha que com o que você fez, você está santificado? Olha, o homem que Deus unge e consagra não é para cair. É para se manter de pé e ser sempre um vencedor. Mas as pessoas que se achegam a ele, que se põem ao redor, que leva ele a cair.